Glória a Deus, bom dia ou boa noite, né? Como prometido, eu venho falar hoje só ver se eu consigo posicionar esse celular aqui sem ele escorregar. Se eu conseguir, deixa eu ver se eu acho algo aqui para prender ele. Mentira. Pronto, já foi. Obrigado, Raquel. Tá? Amém? Deus, se alguém atrapalhar o barulho, a gente tá um pouco apertado aqui em casa, que tá uma construção no banheiro. E aí eu tô gravando aqui no quarto da Raquel com Samuel. Amém? Samuel, o papai tá em live aqui, tá? Faça silêncio, tá bom? Então vamos voltar para a palavra de Deus. Feche seus olhos, eleve seu pensamento ao eterno. Senhor Deus, quero te apresentar as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa trazer a revelação completa da Tua palavra. Fala conosco essa noite, Pai. Nos faz entender e compreender, Pai, os 5 ministérios, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Deus, fala conosco essa noite. Amém? A palavra de Deus em Ezequiel capítulo 37 e ele diz assim: eu profetizei conforme a ordem, verso 7, que havia recebido, e quando eu falava, ouvi um barulho, eram os ossos se juntando, cada osso ao seu osso. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos, e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Amém? Ontem, para quem não estava, acompanhe o meu vídeo anterior, tá? O que Deus ele tem revelado para as nossas vidas esses dias. Quero dizer para vocês que ontem eu falei sobre o ministério apostólico, né? Falei também do ministério profético, que um mover apostólico ele vem logo depois de um mover profético, tá? Como assim, filha? Não, vá pra lá, não mexa com isso, tá? Vá pra lá. Vem o mover apostólico, ele vem logo em seguida de um mover profético. Tanto é que o ministério profético ele aparece justamente quando Deus ele fala com o profeta Ezequiel para levar ele até aquele vale de ossos secos. E então aparece um ministério apostólico, assim como João Batista, ele precedeu Jesus Cristo para o ministério apostólico. Ele abriu caminhos. O ministério profético abre caminhos para milagres. Amém? Então, ontem nós vimos que esse ministério apostólico, e prestem muita atenção nisso, que esse ministério apostólico, ele é um movimento, porque a Bíblia fala que os ossos se mexeram e cada osso foi ao seu lugar, a estrutura do corpo de Cristo. Quando o ministério apostólico é ativado, há movimentos no corpo de Cristo. Há um grande movimento, um grande barulho, e cada osso volta ao seu lugar, cada osso ao seu osso. E a Bíblia diz que eles ficam estruturados, um exército se forma.
O que eu aprendo sobre isso? Que o ministério apostólico segue-se de um movimento, de um barulho. E esse barulho é o barulho do ministério apostólico, do som apostólico. E a Bíblia fala, logo em seguida, que tendões começam a crescer sobre esses ossos. O que vem ser esses tendões, nada mais, nada menos do que o ministério evangelístico. Porque o ministério evangelístico é ele quem movimenta o corpo de Cristo. É ele quem movimenta a igreja de Cristo. Então, quando eles falam dos tendões que se cresce por cima dos ossos, você vê que o ministério apostólico, vou voltar um pouco, o ministério profético prediz o ministério apostólico, o movimento profético, ele anuncia o ministério apostólico. O ministério apostólico cria a robustez, cria a base, cria a estrutura do corpo de Cristo. E o ministério evangelístico, ele cobre aquela estrutura e traz movimento para o corpo de Cristo. O ministério evangelístico, nada mais, nada menos, é a movimentação, é o que faz o corpo de Cristo se movimentar. Então, os músculos nessa revelação nada mais é do que um ministério evangelístico cobrindo o corpo de Cristo para trazer movimento. E logo em seguida, ele fala que começa a nascer carne. E começa a nascer músculo, carne naquele corpo. E esse ministério, em si, nada mais, nada menos, é o ministério pastoral dentro do corpo de Cristo. Porque é isso que traz robustez à igreja. É isso que traz robustez ao corpo de Cristo. Então, repetindo mais uma vez, ministério profético anuncia, abre caminhos para o ministério apostólico. O ministério apostólico causa movimento, causa barulho, e cada osso junta ao seu osso. Ei, osso que está fora de lugar, membro que está fora de lugar, membro, o que eu entendo sobre isso, que Deus me faz entender? Que membros que estão fora de posição, através do ministério apostólico, eles se encaixam e não ficam fora do lugar mais. E aí, depois do ministério apostólico, que é a estrutura, é o osso, é a base, vem os músculos, que é o ministério evangelístico, que traz movimento para o corpo, que traz movimento para a igreja. E logo em seguida, o ministério pastoral. Porque músculo sem carne, tendões sem carne, mais especificamente, tendões sem carne não resiste, não se tem uma robustez. Então, o ministério pastoral é o que Ezequiel ele fala, que quando ele olha, ele vê músculos por cima desses tendões. Porque o tendão, que é o ministério evangelístico, ele traz movimento, mas o músculo, ele dá robustez, dá proteção. É ele que não deixa aquele músculo apenas ter e não traz uma consistência. Então o ministério pastoral, ele traz essa robustez ao corpo de Cristo. E por último,
A visão, ela fala que pele começou a crescer por cima dessa carne. E eu vejo outro ministério sendo formado aí. Formado não, estando presente dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Vamos lá para os 5 ministérios. Profético anuncia o ministério apostólico, assim como João Batista anunciou o ministério de Jesus Cristo. Ministério apostólico. Logo depois, ministério evangelístico. Logo depois, ministério pastoral. E por último, que é a pele que nasce, é o ministério de mestres. Mas, pastor, por que pele? Porque é um ministério de mestres que dá proteção ao corpo. É esse ministério que cresce por todo o músculo, por toda a carne, por todo o esqueleto, por todo o corpo de Cristo, que traz proteção para a igreja. É esse ministério que ensina a verdadeira verdade, a verdadeira palavra. É esse ministério quem protege a igreja, que diz assim, isso daqui não é heresia, isso daqui é heresia. Isso daqui é verdade, ou isso daqui não é tão verdade assim. Então o ministério do ensino, o ministério de mestres, ele é esse ministério que cobre, essa pele que cobre e protege o corpo. E aí a gente vê o corpo de Cristo, prestem muita atenção, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, sendo estruturada pelos 5 ministérios. Como queremos ter um corpo vivo, como queremos ter um exército vivo, se muitas vezes nós não temos esqueleto, se nós não reconhecemos o esqueleto dentro desse corpo, se nós reconhecemos o esqueleto, mas não valorizamos os músculos, os tendões, se nós não temos carne dentro desse ministério, se nós não temos o ministério evangelístico, se nós não temos o ministério pastoral, ou até temos tudo isso, mas não temos o ensino, nós não temos a palavra que protege, a palavra viva que edifica e protege o corpo. Então, Deus ele diz que é um tempo de resgatarmos todos esses ministérios que foram amputados. Seja o ministério profético, seja o ministério apostólico, seja o ministério evangelístico, seja o ministério, porque um corpo, ele só é completo quando tem os 5 ministérios. Quando você anuncia, quando você profetiza, quando há movimento, quando cada osso vai ao seu osso, quando você tem uma estrutura forte, um esqueleto forte, quando nasce tendões, quando há movimento dentro desse corpo para se movimentar, para ela gerir, para ela ganhar outras almas. Só há corpo quando tem pastor, que é o que dá consistência, que é o que dá carne, e o mestre, que é o que dá proteção. Mas a Bíblia fala assim: enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões, músculos e depois de pele. Porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetiza para o vento mais uma vez o ministério profético
anunciando o corpo de Cristo. Diga que o Senhor Deus está mandando. Olha só. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Olha só que interessante, igreja. Deus, ele ministrava em meu coração a profunda diferença entre o ministério pastoral e o ministério apostólico. Isso é muito sério. O ministério pastoral, o pastor em si, ele é responsável de cuidar de igrejas, de dar consistência à sua igreja. Porém, o ministério apostólico é levantado, é direcionado para levantar nações, levantar um grande exército, como fala aqui. Ele é feito para dar estrutura a uma nação, movimento às nações, um grande mover durante as nações. E isso o ministério pastoral, ele não pode fazer. Afinal de contas, por que Deus não instituiu pastores? Deus, ele instituiu apóstolos. Até então, quando Jesus estava na terra, ele não era chamado de pastor. Ele não se denominava pastor. Não chamavam ele de pastor, não chamavam ele de apóstolos. Chamavam eles de quê? De mestre. Porque ele precisava trazer a proteção para a igreja. Ele ainda não tinha gerado dentro dele. Olha só que interessante. Jesus, ele foi apóstolo, Jesus, ele foi mestre, Jesus, ele foi pastor. Mas ele tinha um tempo pré-determinado para ascender aos céus de novo. Então o que ele faz? João Batista, como profeta, anuncia a vinda do Messias. O Messias encarnado. Ele diz assim: eu levantarei apóstolos, eu instituirei apóstolos, porque essa obra é para as nações. Senão Deus não teria dito: ide por todo mundo. Por todo o quê? Por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até porque Jesus Cristo, quando estava na terra, chamavam eles como Rabi, mestre. Mestre. E eles eram conhecidos como o quê? Discípulos, aprendizes, seguidores de um mestre. Só que quando o mestre completa a boa obra e ascende aos céus, o que era discípulo agora vira apóstolo. Não vira pastor. Vira apóstolo. Para conquistar as nações. Para gerar, é tão real isso que eu falo, para gerar um movimento durante as nações, para levantar um grande exército através de movimentos para as nações. Esse movimento tão bem feito que reverbera até hoje para os nossos tempos. O ministério pastoral não é um ministério que Deus chamou para as nações. É um ministério que ele chamou para a igreja. Para as igrejas cuidar. Pastor, você tem que estar cuidando da ovelha. Eu deixo as 99 para ir atrás de uma. Mas como eu vou abandonar se eu preciso ganhar as nações? Como eu vou deixar minhas ovelhas? Não bate, não casa. O ministério pastoral é um ministério, faz parte do ministério que dá robustez a um corpo, a uma igreja. Mas tanto é, olha só que Deus me faz entender. Imagina aquele vale, todos feitos. Eu vou usar o exemplo aqui. Eram 10 mil.
corpos ali. Cada corpo tinha um pastor. Cada corpo era responsável. Cada pastor era responsável por um corpo. A minha carne, ela não pode fazer algo pela minha esposa, algo pelos meus filhos. Ela não tem o poder de sair daqui e ir lá. Porém, o ministério apostólico, que é a estrutura, ele causou um movimento que posicionou uma geração, um exército. Que ministério tem poder de fazer isso? E eu vou na Bíblia mais uma vez. Jesus Cristo posiciona apóstolos. Ele gera dentro dele apóstolos, não pastores, não evangelistas, não mestres, mas apóstolos para gerar um movimento, para sacudir as nações, para colocar no lugar os ossos que estão fora do lugar. Vocês estão conseguindo entender? Eu espero que eu tenha sido claro quanto a isso. Então, eu já vou terminar, mas eu comparo. Preste muita atenção. Eu comparo os 5 ministérios. E eu já vou falar do Espírito. Eu comparo muito os 5 ministérios com os 5 dedos da nossa mão. O dedo mindinho é o dedo que a gente consegue tapar os nossos ouvidos sem ficar nada de fora. Olha, o indicador até vai, mas não entra, parece tudo. Agora o mindinho, ele entra, ó. Ele é o que dá a proteção. O de mestres dá proteção para o corpo. É o que faz a gente ouvir ou não ouvir algo. Ouvir a voz de Deus ou tapar os ouvidos para aquilo que fala. O dedo anelar é o dedo da aliança. O dedo da aliança. E Deus tem uma aliança com a igreja através dos seus pastores. É um ministério pastoral que tem uma aliança, com a igreja. Então, o ministério de mestres, ministério pastoral da Danalá, e o maior de todos, o dedo maior de todos é como se fosse o ministério evangelístico. Porque ele é o primeiro que há em evidência, é o primeiro que dá as caras. Antes de tudo, o ministério evangelístico era o que deveria aparecer. É o que está em destaque, é o que está em mais evidência. É o ministério evangelístico. Ele é o maior de todos aqui dos dedos. O dedo indicador seria o ministério profético. O ministério profético que dá direção para onde queremos ir. Tanto é que quando você pergunta onde é tal lugar, ah, tá ali. Ah, cadê o shampoo? Ah, o shampoo tá ali. Aonde é tal lugar? E nós apontamos, nós damos a direção com o nosso dedo indicador. Então é como se esse dedo indicador fosse o ministério profético que abre caminho para a igreja de Cristo. E por último, o polegar seria o ministério apostólico. Pastor, mas por quê? O ministério apostólico, o que nos diferencia dos outros mamíferos, senão o polegar.
Ele é quem dá estrutura. Ele quem dá base para agarrarmos e estruturarmos algo com firmeza. Então, o dedo, o polegar, seria essa estrutura, o que dá firmeza, o que dá segurança, o que nos faz apalpar e segurar em algo. Não podemos ter a mesma consistência se seguramos sem o polegar, sem o ministério profético, por muitos e muitos anos. Imagine que isso é uma espada. Imagine que isso é uma espada. Por muitos e muitos anos. Prestem muita atenção no que eu quero dizer, igreja. Entendam isso. Tentaram amputar esses dois ministérios, o ministério apostólico e o ministério profético. Como, segurando uma espada, iríamos ter consistência sem esses dois ministérios que dá firmeza para a igreja de Deus? Precisamos entender e precisamos desconstruir e ouvir o que Deus tem para falar sobre as nossas vidas. Lembrem-se, os 5 ministérios, um não é mais importante que o outro. Eles trabalham juntos para edificar um corpo. Tanto é que Ezequiel fala: houve um barulho, eu profetizei, ministério profético. Ouviu-se um barulho, ministério apostólico, cada osso ao seu osso. Se formou um movimento que criou um exército. O ministério apostólico tem poder de criar movimento entre as nações e gerar um exército. Ministério evangelístico, nasceu músculo sobre esses ossos que dão movimento para essa igreja. E logo no músculo nasceu carne para dar robustez ao corpo. E por último, e não menos importante, ministério de mestres, pele cobrindo para dar proteção para o que eles vão fazer. Mas ainda não havia vida. Ainda não havia vida nesse corpo. Os 5 ministérios estavam ali, mas não estavam ativados. Os 5 ministérios estavam presentes no corpo de Cristo, mas ainda, meu Deus, olha o que Deus me fez entender agora, mas ainda não estava ativado. E olha só o que Deus me fez entender aqui. E Deus, ele faz o homem mortal, profetiza para o vento e diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha para todas as direções, para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam novamente. Olha o que Deus me trouxe agora em revelação, em entendimento. Os 5 ministérios estavam presentes no corpo, mas estavam mortos, estavam desativados. E Deus diz para o quê? Para o ministério profético? Ei, ative. Chame o Espírito Santo. É quem ativa, é quem revive esses ministérios, quem revive esse corpo, quem dá vida ao corpo, quem dá vida aos 5 ministérios. E aí está a revelação. Talvez por isso, meu Deus, como lemos e não entendemos as suas revelações, talvez por isso, Deus ele fala para os discípulos, para os apóstolos: ficai em Jerusalém. Por quê? Porque tinha um corpo, tinha o profético, tinha o pastoral, tinha o de mestre, mas ainda não tinha vida, porque não tinha o Espírito. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Atos 2. E esse veio como um vento veemente, o quê? Impetuoso. Assim Ezequiel profetizou e disse assim: que venha Kadosh, um vento veemente, impetuoso.
Nenhum ministério tem que ser amputado, porque é impossível sobreviver um corpo sem esqueleto. É impossível viver um corpo sem músculo. É impossível viver um corpo sem carne. É impossível viver um corpo sem pele. É impossível ter vida em um corpo sem espírito. É o Espírito Santo que nos vivifica. Espero que vocês tenham entendido essa revelação. Que o que eu possa estar falando aqui são pérolas que precisamos guardar em nossos corações e desconstruir o que há muito tempo estava sendo amputado. Vamos viver essa plenitude, vamos resgatar, vamos reparar esses altares e reconstruir os nossos muros. Igreja, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Feche seus olhos, Espírito de Deus, Pai Santo, Pai Eterno, que Tu venhas com a Tua glória e o Teu poder, que o Teu Espírito traga entendimento e sabedoria. A Bíblia fala que o Teu corpo, ele padece por falta de conhecimento. Pai, muito obrigado por essa revelação. Que o Senhor possa, Deus, nos mostrar dia após dia e que venhamos viver os 5 ministérios no corpo de Cristo, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. É o que eu te peço, Deus, e eu te agradeço. Amém? Amém, igreja? Fiquem na paz. Espero não ter sido longo, mas estarei voltando essa semana. Tenho muita coisa, muitas revelações para falar para vocês. Fiquem na paz do Eterno.